dissipar e jogar por terra tudo aquilo que está trazendo algo de perturbação em nossas vidas. Amém ou não amém? Juízes 10, versículo 1. E depois de Abimeleque, se levantou para livrar Israel Tola, filho de Puva, filho de Dodó, homem de Isacar, e habitavam em Samir, na montanha de Efraim. O 2. E julgou Israel 23 anos e morreu, e foi sepultado em Samir. E depois dele se ajuntou Jair, Gileadita, e julgou a Israel 22 anos, o 4 agora. E tinha este 30 filhos, que cavalgavam sobre 30 jumentos, e tinham 30 cidades, a que chamaram Avote Jair, até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. E morreu Jair, e foi sepultado em Camon. Amém e amém. Poderia sentar-se em nome de Jesus. Pedi a Deus muita graça, muita sabedoria, para destrincharmos mais uma vez a palavra de Deus, o qual, em Juízes capítulo 10, a Bíblia relata que após a morte de Abimeleque, há 15 dias atrás nós falamos sobre a morte de Abimeleque, só para trazer à memória o que aconteceu com Abimeleque. Abimeleque começou a querer destruir uma cidade, e de repente uma mulher, ela toma a posição e joga uma pedra. Amém? Vocês lembram disso aí? Amém ou não amém? Ela joga uma pedra na cabeça de Abimeleque, e a Bíblia relata que racha o crânio de Abimeleque, tá? Isso está lá em CD lá embaixo, e começa Abimeleque agora a ser destruído por uma mulher que tomou uma posição, e ela fez algo para livrar aquela cidade naquela época. Agora, Abimeleque, após a morte dele, que entra na história, essas pessoas, o qual se levantou, segundo a Bíblia, levantou algumas pessoas, Tola se levantou, filho de Puva, filho de Dodó, homem de Isacar, agora ele levanta com toda a autoridade e começa a livrar Israel, e começa então, segundo a Bíblia, ele Israel, segundo a Bíblia, julgou Israel 23 anos, e este homem, a Bíblia relata que ele tinha 30 filhos, fala assim, 30 filhos, ele tinha 30 filhos, e julgou Israel 23 anos, e os seus 30 filhos, a Bíblia fala que eles andavam em cima de jumentas. Amém ou não amém? A Bíblia que fala. Dá uma olhadinha para você ver, aí no versículo 4, e tinha este 30 filhos que cavalgavam sobre 30 jumentas, ou jumentos. Os filhos deles cavalgavam em cima de jumentos. O que eu quero falar nessa noite, para mim e para você, é que a Bíblia relata, do mesmo jeito que o cavalo é para a guerra, o jumento é para a paz. Então nós entendemos que os filhos de Jair queriam vencer, promovendo a paz. Amém ou não amém? Segundo a Bíblia. E este homem morava em Isacar, que significa recompensa. Amados, se nós propagarmos mais da paz, nós vamos ter recompensa. Amém ou não amém? Vamos ter recompensa, porque nós vamos divulgar a paz, nós vamos levar a paz. Interessante notarmos que muitas guerras nós vencemos promovendo a paz, dando às pessoas a paz. E a Bíblia fala que esses homens andavam em cima de jumentas. Vou provar para você uma coisa, que jumenta é para a paz. A Bíblia fala que Jesus, ele deu uma entrada triunfal em Jerusalém, e a Bíblia fala que Jesus montou sobre uma jumenta e começou a entrar em Jerusalém, e determinando que houvesse paz em toda Israel, em toda Jerusalém. E nunca houve tanta paz em Jerusalém como houvesse naquele momento, naquela hora, porque Jesus deu uma entrada triunfal na cidade de Jerusalém. Havia mortes, muitas guerras, muitos rumores de guerra, homens se levantando, e Jesus entrou numa pequena jumenta, promovendo a paz. Aleluia. Você quer paz essa noite? Eu preciso de paz.
eu preciso de paz para mim. O cavalo é para a guerra, e a jumenta é para a paz. Esses filhos de Jair, eles promoviam a paz. Eles promoviam a paz. E muitas vezes, querido, nós não promovemos a paz. Só porque nós somos de guerra, só que nós somos homens valentes. Muitas vezes nós promovemos mais a guerra, porque nós achamos que se nós promovermos a guerra, nós vamos acabar sendo vencedores, e muitas vezes vamos vencer e vamos vencer. Mas não é assim que a Bíblia ensina, que muitas batalhas nossas, nós vencemos é promovendo a paz. Diga assim: eu tenho que promover a paz. Quando Jesus montou naquela jumenta, os discípulos perguntaram: Senhor, o que nós vamos fazer? Aí Jesus falou assim: olha, você vai encontrar uma fila de uma jumenta, traz para mim, desprendei e trazei para mim. Então desprendiam aquela jumentinha, filha de uma jumenta, e trouxeram até Jesus, colocaram Jesus em cima daquela jumenta, e Jesus começou a dar uma entrada, segundo o título, que não faz parte da Bíblia, começou a dar uma entrada triunfal em Jerusalém. Eu louvo ao Senhor que nessa noite Jesus quer dar uma entrada triunfal na sua vida e acabar com tudo que está trazendo guerra para a sua vida. Tudo que está trazendo guerra para a sua vida hoje vai ser destruído pelo poder da palavra de Deus. Você quer paz mesmo? Coloca de pé e você vai falar bem forte assim comigo: como Jesus entrou naquela cidade de Jerusalém, e eles cobriam com folhas e colocavam alguma coisa, e o povo começava a gritar: Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Sabe o que ele está falando? Eu quero paz. Jesus traz paz para mim. Jesus me dá paz. Jesus, eu quero paz. Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Levante as suas mãos e fala assim: em nome de Jesus, Jesus entra na minha vida. Fala assim: Jesus entra na minha vida. Mais forte: Jesus entra na minha vida. Entra na minha vida. Aleluia. Isso é real, isso é verdadeiro, é profético. Aplaude ao Senhor, querido. Ele vai entrar na sua vida e vai dar uma entrada triunfal. Vai entrar na sua casa, na sua família, e vai dar uma entrada de paz triunfal. Aleluia. Pode assentar-se. Uma entrada triunfal. Ele vai entrar na sua casa, na sua família, e vai extirpar e vai acabar com tudo aquilo que está promovendo guerra na sua casa, porque você chamou Jesus para você, levando-o para a sua casa. Vamos vencer as batalhas no dia a dia, é promovendo a paz. Aleluia. Queremos muitas vezes vencer a nossa luta, a nossa guerra, o nosso problema, a nossa dificuldade, mas delegando e fazendo guerra contra aquilo que nós estamos enfrentando, promovendo a guerra. Não é assim que a Bíblia ensina, meu amado irmão. É promovendo a paz. O cavalo é para a guerra. Eu não sei se tem alguma área da sua vida que está andando a cavalo. Preste atenção que é um mistério de Deus nessa noite. Eu não sei se tem alguma área da sua vida que está andando a cavalo. Talvez tenha alguma área da sua vida que está andando a cavalo. E a sua família, que é uma área familiar, é separadas em áreas. A área da sua família, que chama área familiar, está andando a cavalo. E a sua família não te dá paz. A sua família só te dá guerra, ilusão, decepção. Significa que a sua família está andando a cavalo. Nessa noite eu digo para mim e para você, querido, eu estava ensaiando o que eu ia falar hoje. Eu estava ensaiando o mesmo louvor. Eu digo para mim, eu estava ensaiando que nesta noite nós vamos quebrar as patas do cavalo, vamos furar os dois olhos dos cavalos e vamos ainda sacrificar todos os cavalos que estão trazendo guerra para nós. Aleluia. Amém ou não amém? Vamos destruir todos os tipos de cavalo, porque o cavalo está trazendo guerra para nós. Talvez a área familiar que você está enfrentando na sua vida está andando a cavalo, está trazendo para você muitas guerras, muitas lutas e muitos problemas.
assim nós vamos ver a nossa família abençoada, e não vai trazer mais luta para nós, não vai trazer mais problema para nós, não vai trazer mais dificuldade para nós, não vai trazer mais decepção para nós, mas sim vai ser simplesmente trazida diante dessa área familiar bênçãos e vitória e alegria junto com a paz para nossas vidas, porque tem família que não dá paz, tem gente da nossa família que não traz paz, tem gente que mora conosco que não traz paz, tem gente que está pertinho de nós que não traz paz, tem gente que está colado conosco que você não vê que ele transmite paz. Tem gente que está pertinho da gente, convive, até da própria família, tá? Estamos falando na área familiar. Tem gente que vive conosco, almoça conosco, come conosco, aproveita da mesma liberdade que nós temos em Cristo Jesus, aproveita a bênção que nós estamos atraindo de Deus para nós, mas simplesmente não traz paz para a nossa vida. Talvez nesta noite você esteja assim, alguém na sua família, que você olha, sem discriminação nenhuma, você olha e vê que está andando a cavalo, não traz paz para você, também pudera, o cavalo só traz guerra, o cavalo só traz guerra, o cavalo é para a guerra. Quando Davi queria para a batalha, o que ele fazia? Ele não juntava jumentas não, muito pelo contrário, ele preparava cavalos, importava os cavalos, muitos cavalos, e colocava os guerreiros em cima deles e falava: vamos para a guerra. Sabe o que acontece? Ninguém vai para a guerra em cima de jumento, ninguém vai para a batalha em cima de jumento, vai para a batalha, vai para a guerra, é em cima, sim, querido, em cima de cavalo. Talvez tenha algo na sua vida que está andando a cavalo e você não consegue, pelo poder de Deus, quebrar as patas do cavalo, quebrar as patas desse inimigo que muitas vezes está atormentando a sua vida, nem furar os olhos dele, nem sacrificá-lo. Mas nessa noite eu digo em nome de Jesus, vai acontecer isso, porque nós vamos quebrar as patas do cavalo, e não mais trarão lutas para nós, não mais trarão guerra para nós. Eu lamento dizer o cavalo, eu lamento dizer que nesta noite talvez eu possa ser processado pelo IBAMA, mas eu lamento dizer ainda para o IBAMA que isso é sobrenatural, isso é coisa espiritual. Vamos se matar os cavalos. Aleluia. Fala para o seu irmão assim: nesta noite você vai matar cavalo. Glória a Deus. Talvez você tenha uma área da sua vida que está andando a cavalo. Eu coloquei algumas áreas aqui. Talvez na sua família você esteja assim, precisando de destruir este cavalo que está dando sustentabilidade, de trazer guerra para a sua família, para a sua casa, para você mesmo. Chega em casa, só tem guerra, o esposo está em guerra, o esposo está a cavalo, a esposa está a cavalo, simplesmente a cavalo, o filho está andando a cavalo. E você não vê uma saída como? Você olha para o filho e vê que ele tem um semblante de guerra. Olha para a filha e vê que ela tem um semblante de guerra. Você chega perto dela, parece que em volta dela tem uma circunferência de guerra. Chega perto, logo já se arrepia e sente que naquele meio que você chegou perto do seu filho, do seu esposo, parece que tem ali um arco de guerra. Só de aproximar da família, já sente que tem ali um círculo sem que lá. Ele invadiu, já aproximou, só tem guerra. Você já sentiu isso perto de algum familiar? Levante a mão se você já sentiu. Glória a Deus. Talvez você esteja sentindo isso nessa noite. Nessa noite eu digo em nome de Jesus, nós vamos destruir tudo aquilo que está trazendo guerra para nós. Vamos destruir tudo aquilo que está trazendo problema para nós. Se foi na área familiar, já começamos a destruir. Já começamos a destruir. Se é na área familiar, eu digo em nome de Jesus, nós vamos destruir. Amados, é culto da vitória. Eu quero a minha vitória na área familiar, amém ou não amém? Culto da vitória é assim, é vitória na área familiar. Nós não viemos aqui em vão, nós não viemos aqui à toa. Fala para o seu irmão: eu não vim aqui à toa. Não, querido, eu não vim aqui à toa. Eu também quero levar a minha vitória, eu também quero levar o meu triunfo. Olha, o que eu vou fazer aqui? O que eu vim fazer aqui, igreja? Eu quero levar a minha vitória na área familiar também, em nome de Jesus. Preciso
rodeiam da nossa própria família. Nós nos aproximamos, não transmite paz, mas nessa noite nós vamos profetizar que haja paz na nossa família. Amém ou não amém? Haja paz. A paz vai invadir o seu esposo, vai invadir a sua esposa, vai invadir os seus filhos, vai invadir toda a sua casa em nome de Jesus. Qual área da sua vida que está andando a cavalo? Só tem guerra, luta, problema, dificuldade. Qual que é a área da sua vida que está andando a cavalo? Na área familiar talvez não seja. Talvez o cavalo está andando a sua vida na área, vamos colocar aqui a área financeira. Talvez na sua área financeira, simplesmente esta área que seria uma bênção para você, que a Bíblia fala que nós seríamos grandemente abençoados, que nós teríamos para emprestar e não pediríamos emprestado, onde nós colocamos as pontas dos nossos pés, nós seríamos abençoados e nós teríamos muito e muito e muito, e Deus é dono do ouro e da prata. O profeta Ageu que profetizou que Deus é dono do ouro e da prata, mas eu não vejo isso acontecer comigo. Talvez a área financeira da sua vida esteja trazendo guerra para você, luta para você, e um sufoco que você não consegue sair dele, uma luta, um problema que você não consegue sair, um aperto daqui. Vive no mundo da lua. Sabe o que é viver no mundo da lua? Quando está minguante, você corre para a ponta dela. Quando ela enche, você fica folgado, e vai minguar de novo, você vai para a ponta dela, senão você cai. Tem gente que muitas vezes a área financeira traz luta, e não é assim que a Bíblia ensina. Talvez a sua área financeira, meu amado, esteja andando a cavalo, e você ainda não tomou posse e fala assim: nesta noite eu vou quebrar as patas do cavalo, e vou furar os 2 olhos dele, e vou sacrificar, e não mais trará luta para mim, não mais trará guerra para mim, muito pelo contrário, eu serei abençoado, enriquecido pelo poder de Deus, porque pobre é o diabo que não pode ter nada nessa terra, mas nós somos ricos, abençoados pelo poder de Deus. Deus tem muito para nós. Aleluia. Durante muito tempo da minha vida eu acreditava que Deus podia sustentar-me com a medida da minha necessidade. Agora eu creio que Deus tem muito mais para mim. Aleluia. Talvez você esteja vivendo assim, a sua área financeira não está nada boa, só anda a cavalo, só anda a cavalo. O cavalo está andando, está carregando a sua área financeira. O cavalo está carregando a sua área financeira. Isso traz luta. Recebe dinheiro, segundo o profeta Ageu, não é fiel, recebe o dinheiro num saco furado, e quando chega em casa, o Senhor assopra, porque ele não é fiel. A infidelidade faz com que ele ande, o salário dele ande a cavalo. Preste atenção ao mistério de Deus aqui. A infidelidade, ela faz e se torna um cavalo carregar a minha área financeira. Quando eu não sou fiel diante de Deus, eu crio um cavalo para carregar a minha área financeira. Então eu crio um cavalo que carrega a minha área financeira, e tudo que eu faço não é abençoado por Deus, porque a minha infidelidade faz com que cria-se um cavalo para carregar a minha área financeira. Então o cavalo carrega a minha área financeira, e muito pelo contrário, o meu dinheiro, ao invés de me dar paz e tranquilidade, me dá desgraça e desgosto, porque é pela minha infidelidade para com Deus, isto é com Deus, traz a memória e cria um cavalo, e tudo que eu vou fazer é amaldiçoado, não é bendito pelo Senhor, porque a minha infidelidade, ela criou um cavalo debaixo da minha área financeira. Então eu não sou abençoado, e aquele cavalo que carrega a minha maldição, aquela bênção, aquela área financeira, não traz bênção para mim, só traz desgosto, desgraça e maldição. Não é assim que a Bíblia fala, porque se eu me tornar fiel para com Deus, eu coloco um jumento debaixo da minha área financeira, então tudo que vai ser carregado pelo jumento, a minha área financeira é abençoada pelo Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Estou sentindo que você está querendo aplaudir o Senhor. Aleluia, aleluia. Estou sentindo.
Vamos colocar a nossa área financeira sendo carregada pelo jumento. Eu não quero ver a minha área financeira sendo carregada por cavalo. Não quero! Chega! Chega! Quantas das vezes nós que criamos cavalos para carregar aquilo que é bendito de Deus para conosco? Vou voltar à área familiar. Se eu não trato bem a minha esposa, os meus filhos, não zelo pela minha casa, não cuido daquilo que Deus tem me dado, que é a minha família, o melhor dom dos melhores dons, então entendo eu que eu crio um cavalo para carregar a minha área familiar. Então o meu filho, ele não é uma bênção, a minha filha não é uma bênção, porque eu simplesmente coloquei debaixo da minha área familiar um cavalo por causa de mim. E muitas vezes eu lamento dizer, somos nós que colocamos cavalo debaixo das nossas áreas, e as nossas áreas familiares, as nossas áreas financeiras são carregadas por cavalo, porque nós que colocamos cavalo para carregar a nossa área financeira e a nossa área familiar. Porque se eu sou fiel para com a minha família e fiel para com Deus, então Deus olha do céu e abençoa a minha vida e abençoa a sua vida também. Aleluia, aleluia, aleluia. Você quer benção ainda? Eu quero bênção, e muitas bênçãos, e muitas bênçãos, e muitas bênçãos. Vou falar de outra área, que é a área sentimental. Tem muitas pessoas que sofrem nesta área. Tem muitos homens e mulheres de Deus, não estamos falando de ímpios, não estamos falando de pessoas que não conhecem a Deus, estamos falando de pessoas que conhecem a Deus, que a sua área sentimental está acabada, que a sua área sentimental está arrasada. Por causa do passado, significa que os cavalos são antigos. Um dos primeiros animais que vieram foi o cavalo. Então entendemos isso, que tem a área da nossa vida, principalmente a área emocional, essa área sentimental que andam paralelas, elas vieram da antiguidade. E muitas vezes a pessoa, por um fracasso, elas não conseguem se livrar simplesmente e alcançar a bênção de Deus nessa área. Tem área na sua vida sentimental que anda na cavalo. Talvez você esteja assim. Alguma área da sua vida, essa área sentimental, não deu certo com um, ele acha que nunca vai dar certo com outra, ou vice-versa. A área não acredita, passa pelo encontro, ouve palestra de encontro e crê no sonho. Os pastores, as pastoras pregam poderosamente os sonhos e não acreditam que possam ter a renovação dos sonhos. Então os sonhos deles, eles ficam frustrados e não conseguem livrar-se daquele pesadelo. E a área sentimental fica amarrada, presa. Enquanto nós não dissiparmos completamente esses cavalos que estão carregando essas coisas na nossa vida, que estão trazendo luta para nós e problema para nós, eu lamento dizer, meu querido, nós vamos ter só guerra, decepção, problema, dificuldade. Olha o que está escrito aqui nesse versículo, olha para você ver no versículo 30. Vamos ler o 3, é o melhor. 10:3, olha. E depois dele se assentou Jair Gileadita, e julgou Israel 22 anos. E tinha esse 30 filhos que cavalgavam sobre 30 jumentas. Olha para cá, em nome de Jesus. Amados, um lar que promove a paz, só pode ter paz. Só pode ter paz. E Jair tinha a alegria de ver os seus filhos promovendo a paz. Falamos da área familiar, da área financeira, da área sentimental.
Eu quero falar de uma outra área que chama área espiritual. Fala assim, área espiritual. Essa é uma das que eu mais gosto. A minha pergunta para você nessa noite é: como está a sua área espiritual? A sua vida espiritual. Como que a sua vida espiritual está? A sua vida espiritual está boa, média ou ruim? Porque a minha, eu me julgo para com Deus. E a sua vida? Só tem paz na sua vida espiritual? Ou só tem guerra na sua vida espiritual? Como que você está andando de acordo com a sua vida espiritual? Está mais obedecendo a Deus ou mais desobedecendo a Deus? Está mais servindo a Deus ou mais não servindo a Deus? Está fazendo com que a sua área espiritual, ela ande a cavalo ou ande sobre jumento? Fecha os teus olhos um pouquinho. Quero que você analise a sua vida neste momento. Se você está realmente andando a cavalo, ou as suas áreas estão andando a cavalo. Porque nessa noite eu lamento dizer aos cavalos que estão carregando alguma área da sua vida, ela será dissipada e quebrada pelo poder de Deus. Não ficará nenhuma área da sua vida que vai ser carregada por cavalo. Chega de guerra, chega de ilusão, decepção, principalmente na sua área financeira, principalmente na sua área familiar. Vamos quebrar as patas desses cavalos e vamos promover a paz em nome de Jesus. Pensa um pouquinho, qual área da sua vida que você tem passado alguma luta, algum problema? Qual área da sua vida que você tem passado alguma luta, algum problema? Talvez nessa área da sua vida você esteja assim, vendo que essa área está sendo carregada por um cavalo. Abra os teus olhos. Qual área da sua vida que está sendo carregada por cavalo? Talvez a sua vida espiritual, ou a sua vida ministerial. O ministério para você é um peso muito grande, que para mim não é pesado o ministério. A sua área financeira talvez seja muito pesado para você, e você não consegue livrar-se desse aperto, dessa luta, dessa dificuldade. É tanta luta, tanto problema, tanta dificuldade, que você não consegue entender que nós temos que quebrar as patas do cavalo. Quem quer fazer isso comigo nessa noite? Eu estou sentindo que realmente eu preciso ministrar nessa noite. Você quer quebrar as patas do cavalo nessas áreas? Poderia falar muitas coisas aqui, mas eu estou sentindo que Deus quer que eu ministre nessa noite. Eu estou sentindo que Deus quer realmente que nós quebremos as patas desses cavalos que estão carregando as nossas áreas espirituais, a nossa área financeira, a nossa área familiar e a nossa área simplesmente sentimental. Que talvez tem muitas pessoas no nosso meio nessa noite que estejam assim, com a sua vida sentimental arrasada, quebrada, com a sua área sentimental arruinada. Eu estou sentindo de Deus, tinha mais coisa para falar, muito mais coisa para falar. E eu sinto que nessa noite Deus quer que nós ministremos. Eu convido a você a colocar-se de pé nessa noite. Eu quero convidar o ministério de louvor para vir aqui e cantar aquele hino que fala como Zaqueu. Sabe cantar? Fecha os teus olhos. Tinha muito mais coisa para falar, mas eu sinto no meu espírito que Deus quer que nós ministremos. Eu sinto no meu espírito que Deus quer que nós venhamos a quebrar definitivamente as patas desses cavalos que só estão trazendo guerra para nós, que estão trazendo só luta para nós. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Qual área da sua vida, meu querido, que está trazendo luta para você? Qual área da sua vida que está trazendo só problema para você? E você não consegue ficar livre, você não consegue livrar-se, você não consegue sair desse aperto, você não consegue sair dessa dificuldade, você não consegue. Sabe o que é guerra? É habilidade entre as pessoas ou família. Guerra é isto. No dicionário Aurélio fala que guerra é luta entre pessoas. Você está em luta com pessoas, hostilidades entre pessoas. Talvez você esteja passando algum problema com pessoa. Talvez você esteja passando alguma luta com alguém, algum problema que não consegue ser resolvido, e você pensa que é só promovendo a guerra. Você pensa que é só promovendo a guerra. Não é assim. Eu lamento dizer em nome de Jesus, olha, promova mais a paz, fale da paz. Aleluia.
Fecha os teus olhos. Nessa noite eu quero que o Senhor envie aqui anjos poderosos mesmos. Eu não sei o que usa para quebrar patas de cavalo, eu não sei o que usa para quebrar, eu não sei o que usa, mas eu quero que o anjo do Senhor aproxime-se deste local e comece a dissipar tudo aquilo que está perturbando a nossa mente, tudo aquilo que está perturbando a nossa área familiar, tudo aquilo que está perturbando a nossa área espiritual. O que está te perturbando, meu querido? O que está perturbando a sua mente? Jesus quer entrar na sua vida com a entrada triunfal e não quer mais ver você em guerra, não quer ver mais você em luta, não quer ver você mais em problema, não quer ver você mais em decepção, ou talvez na sua área sentimental, espiritual, amorosa. Deus não quer isso para você, e muito pelo contrário, Deus quer te levantar. Deus tem bênção para você, Deus tem milagre para você nesta noite. Talvez a sua área espiritual esteja andando a cavalo, talvez a sua área emocional esteja andando a cavalo, a sua área espiritual ou ministerial esteja andando a cavalo, talvez a sua área espiritual esteja amarrado e você não sente o gozo do Espírito Santo. Deus de poder e de autoridade, nós queremos paz. O proverbista fala: em paz eu me deito e em paz eu durmo. Nessa noite nós queremos tudo aquilo que promove a guerra. Hoje não é tempo de andar mais promovendo a guerra. Neste momento hoje é o tempo de promover a paz. Nessa noite eu quero que o Senhor envie aqui quantos anjos forem necessários. Aqueles irmãos que ministram, os evangelistas, pastores, evangelistas, os irmãos que estão aí, que têm autorização para ministrar, vem aqui à frente para nos ajudar. Nessa noite eu quero que você, se está sentindo que você está, alguma coisa da sua vida que está andando a cavalo, e você não consegue livrar-se disso, vamos quebrar hoje definitivamente a pata dos cavalos e vamos promover a paz.